Olá, criançada do Chácara Kids! Tudo bem, garotinho? Tudo jóia com você, garotinha? Bom, a gente tá aqui de novo para mais uma história sensacional. Nesse mês de abril que a gente tá falando sobre qual tema mesmo? Quem lembra? Isso aí! Quem falou humildade acertou! E a gente tá aprendendo então que humildade é a gente colocar o outro em primeiro lugar. Não é eu em primeiro lugar, o outro em primeiro lugar. A gente abrir mão daquilo que a gente acha que a gente merece, né? E esse mês a gente já viu umas histórias bem bacanas sobre Jesus e hoje a gente vai ver mais um pedaço da história dele. Uma coisa incrível que aconteceu. Vocês não imaginam que... Vamos só relembrar o que aconteceu, né? Jesus morreu na cruz, ressuscitou. Aqueles amigos de Jesus foram lá no túmulo de Jesus, não encontraram o corpo, aí começou aquela confusão. Nossa, para onde que foi Jesus? Será que roubaram? Será que a gente veio no túmulo errado? Será que não puseram ele aqui de verdade? Ficou aquela confusão e tava todo mundo meio triste, meio assim desorientado, não sabia o que estava acontecendo. E aí, a nossa história hoje, ela acontece num momento muito interessante. Dois dos amigos de Jesus decidiram ir para uma outra cidade. Eles não tinham mais o que fazer lá, porque Jesus tinha morrido, e aí eles ficaram assim, meio que nem barata tonta, nem agora, a gente faz o quê? E dois desses amigos decidiram ir para uma cidade que ficava lá perto, uma cidade chamada Emaús. E aí, isso aí, o nome da cidade é meio estranho, Emaús. E eles estavam caminhando para Emaús. Emaús ficava mais ou menos a uns 10, 11 quilômetros de distância lá de onde eles estavam. Então eles estavam indo lá, caminhando, meio desanimados, como você pode imaginar, conversando sobre o quê? O que você acha que eles estavam falando? Jogo de futebol? Sobre problema na escola, no trabalho? Não, é lógico que não. Eles estavam falando sobre Jesus e o que tinha acontecido. Mas não é nem sobre a morte de Jesus, não. Eles estavam falando sobre aquele mistério do sumiço do corpo de Jesus. E eles tinham ficado sabendo, porque tinha umas mulheres lá, vocês lembram dessa história, né? Que elas foram no túmulo e disseram que encontraram com Jesus, mas Jesus, ó, sumiu, desapareceu, evaporou. Então assim, as mulheres falaram que ele estava vivo, que falaram com ele, mas ele não deu sinal de vida. Foram só elas que encontraram com eles. E os caras estavam meio assim, né? Será que é verdade? Será que elas não estão meio doidinhas? Enfim, eles estavam lá caminhando, falando sobre isso, eles estavam muito tristes, desanimados, e no meio ali do caminho, enquanto eles caminhavam, um homem se aproximou deles. Você já deve estar imaginando, né? Quem que era esse homem? Mas esse homem chegou, se aproximou, começou a conversar com eles e ele perguntou assim, sobre o que vocês estão falando? E aí, um desses seguidores, o Cleopas, o nome do cara é estranho, né? Cleopas. Ele olhou, eu acho que ele olhou pro homem, ele deve ter falado assim, hello, você é de onde? Você estava em algum lugar, acabou de chegar, você não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém nesses últimos dias? E aí, aquele homem que era Jesus, sim, você que pensou que aquele homem era Jesus, você acertou. Era Jesus, só que Jesus fez isso de uma forma para que eles não o conhecessem. Eles não estavam percebendo que era Jesus. Jesus com o seu poder fez isso. E eles começaram a conversar com Jesus então, sem saber que ele era Jesus. E aí Jesus falou, então me conta o que aconteceu, eu não tô sabendo, eu tô meio por fora, sabe? A minha internet não tá funcionando muito bem, não tô conseguindo ver as notícias, me conta aí o que aconteceu.
Aí eles começaram a falar para Jesus a história de Jesus. Olha que coisa engraçada. E eles começaram a falar: olha, a gente está aqui conversando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo era um profeta poderoso. Ele ensinava muito e ele fazia muitas coisas, muitas obras maravilhosas, milagres. E ele foi condenado à morte, e morte de cruz, e ele foi crucificado. E sabe, o corpo dele não foi encontrado. O corpo dele, algumas das nossas companheiras foram visitá-lo hoje mais cedo, lá no túmulo. E o túmulo estava aberto e ele não estava lá. E eles continuaram caminhando e contando a história para Jesus, e Jesus ouvindo tudo aquilo. Eu fico pensando, de certo Jesus estava pensando: olha, até que eles estão sabendo contar a história direitinho, eles estão se lembrando de tudo. Só que eles são muito tolinhos, porque eles não estão se lembrando daquilo que estava escrito nas Escrituras, de que o Messias, enviado por Deus, ia morrer e ia ressuscitar. E eles estão tristes porque eles não sabem para onde eu fui. Olha só. E eles continuaram a caminhar. E Jesus começou a contar para eles, ou ajudá-los a se lembrar das coisas que estavam escritas lá nas Escrituras, que eles tinham aprendido desde que eles eram criança, aquelas coisas que os profetas falaram, do que ia acontecer um dia lá no futuro, de que Deus ia mandar um Messias, o Redentor. Jesus começou a ensinar aquilo para eles, ajudar eles a se lembrarem daquilo, e eles foram ficando assim mais felizes, eles foram ficando com o coração cheio de uma coisa boa, porque eles estavam lembrando das promessas de Deus para eles, para o povo deles. E quando eles chegaram em Emaús, eles convidaram Jesus, lembra que eles não sabiam que era Jesus, eles convidaram Jesus para ficar com eles, falaram: olha, vamos comer com a gente. E aí Jesus sentou com eles para comer. E aí ele pegou o pão e ele partiu o pão e ele começou a distribuir. E ele orou a Deus agradecendo, e naquele momento os olhos dos homens foram abertos, eles entenderam que era Jesus que estava com eles. Não deu tempo nem de bater um papinho. Quando eles perceberam que era Jesus, Jesus se foi, desapareceu. E aí, aqueles homens, eles tiveram certeza de que o que estava escrito lá nas Escrituras, de que o Messias viria, morreria, mas ele venceria a morte, ele ia ressuscitar. Aquilo era verdade e aquilo tinha acontecido, e eles encontraram com Jesus. Eles ficaram um tempão conversando com Jesus, e aí eles ficaram um falando para o outro: mas como é que a gente não entendeu o tempo todo falando com ele? Nosso coração estava queimando, a gente com aquela alegria com os ensinamentos dele, e a gente não percebeu que era ele. Ai, a gente ficou um tempão caminhando com ele. Agora, ele já sumiu de novo. Puxa vida. Aí eles ficaram tão felizes, que eles decidiram voltar lá para Jerusalém. Ai, caramba. Tudo de novo, aquele caminho. Eles tinham caminhado 11 quilômetros, sei lá quanto, bastante, né? Eles voltaram correndo. Os caras viraram atleta depois dessa, né? Voltaram correndo lá para contar para os outros amigos, para os seguidores de Jesus, que Jesus tinha caminhado com eles, ensinado eles e até sentou à mesa com eles para comer com eles. E de que era verdade aquilo que as mulheres tinham dito, de que Jesus estava vivo. Olha que coisa incrível! Então, a nossa história hoje, ela nos mostra
mais um pedaço da vida ou do plano de Deus que aconteceu através da vida de Jesus. E sabe, a gente tem sempre que se lembrar que o grande plano de Deus sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender e descobrir sobre o plano de Deus para as nossas vidas. E esse mês que a gente está falando sobre humildade, a gente não pode esquecer nunca que Jesus é o grande exemplo de humildade. Aquele que era perfeito, sem pecado, filho de Deus. Ele viveu, ele sofreu, foi humilhado, ele morreu, condenado injustamente. Mas ele morreu no nosso lugar. Mas mais do que isso e muito melhor, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E ele fez tudo isso por minha causa, por sua causa, pela causa de todas as pessoas. Porque ele sabia que sendo humilde e cumprindo o grande plano de Deus, todos nós que aceitamos que Jesus é o Filho de Deus e fez tudo isso, e convidamos ele para morar dentro do nosso coração, a gente se torna filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa! A gente fica filho de Deus. Então, esse foi o grande exemplo de humildade que Jesus nos dá, de ser Deus perfeito, sem nenhum pecadinho, morreu no nosso lugar, ressuscitou, para que a gente pudesse se tornar filho de Deus, para que a gente seja salvo. Então Jesus, ele pensou em nós, na humanidade, ele não pensou nele. E esse é o grande exemplo que a gente tem que levar para a nossa vida. Se nós somos verdadeiramente seguidores de Jesus, nós também temos que pensar nas outras pessoas em primeiro lugar. Primeiro os outros, depois eu. Nunca se esqueça disso. Vamos orar agora? Olha, se ajeita aí na cadeira, na poltrona, no sofá, onde é que você estiver. Vamos fazer oração agora. Fecha o olhinho, pensa em Deus, ora comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor mandou Jesus para viver aqui entre nós, para ensinar tantas coisas maravilhosas, para nos dar muitos exemplos de como nós devemos viver. E acima de tudo, Deus, Ele nos deu o maior exemplo de humildade. Nos ajude, Senhor, a sermos como Jesus foi, humilde. Jesus foi obediente ao grande plano que o Senhor tinha para salvar a humanidade. Nos ajude a sermos humildes e a sempre pensarmos e colocarmos o outro em primeiro lugar. Antes de nós mesmos, antes das coisas que nós queremos, nós precisamos pensar no que os outros precisam. Nos ajude a sermos humildes, seguindo o exemplo de Jesus. E nós te agradecemos e te louvamos, porque o teu amor é enorme. Muito obrigado pelo teu amor por mim, por cada criança, por todas as pessoas. Porque o Senhor mandou Jesus para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que viveu, morreu, mas ressuscitou, venceu a morte para ser o nosso Salvador. Muito obrigado pela vida, pelo exemplo, pelos ensinamentos de Jesus. E nos abençoe, nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com Ele. Em nome de Jesus é que nós oramos. Agradecemos e te louvamos. Amém, Senhor. Espero que você tenha gostado dessa história de hoje. Ela é fantástica. E não se esqueça, temos que ser humildes porque Jesus foi humilde. E temos que usar o exemplo de Jesus para sermos cada dia mais parecidos com Ele. Que Deus abençoe a sua vida.